Bora pra nossa análise de primeiras impressões do episódio 2 de The Last of Us, pra gente falar de alguns detalhezinhos bem divertidos que a gente teve nesse episódio que apresentou alguns dos estágios dos infectados, então a gente vai falar sobre tudo isso aqui. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar do segundo episódio de The Last of Us, o episódio que mostrou o começo da infecção, onde começou a pandemia do fungo Cordyceps e foi em Jakarta. E aí mostra também, nesta primeira ceninha, que a infecção ela começou através das fazendas de farinha. Então, realmente, essa parte está de acordo com o jogo. Na semana passada a gente tinha falado que poderia ser em relação aos remédios, porque o fungo Cordyceps, no mundo real aqui, ele é usado nos dois lugares, né? Em medicamentos e também em fazendas. E aí, agora eles mostram, começou numa fazenda lá em Jakarta, né? Então aquela mulher, mais uma vez, uma cena pré-abertura muito forte, né? Que a especialista, ela é chamada para tentar identificar o que tá acontecendo com essas pessoas. Que uma mulher raivosa em uma fazenda de farinha e tudo mais começou a atacar as outras pessoas, e essas pessoas ficaram em observação e tiveram que ser mortas. E aí ele pergunta pra ela, a gente chamou aqui, o general lá fala pra ela, a gente chamou aqui porque a gente precisa de uma vacina, de uma cura, e ela fala, isso não existe, não tem remédio, não tem vacina, não tem nada. E isso remete ao primeiro episódio, aquela outra cena pré-abertura também muito forte, que o especialista está num programa de TV, muitas décadas antes da infecção acontecer, e ele fala, se algum dia um fungo tipo Cordyceps, ele dá outros exemplos lá, se adaptar ao calor e começar a infectar humanos, não tem vacina, não tem nada, nós perdemos. Então aqui a gente vê um especialista vendo isso, né? No primeiro episódio o especialista fala o que aconteceria, e no segundo episódio, nessa cena também pré-abertura, a gente tem um especialista vendo isso acontecendo. Aquela mulher, ela também sabe que não tem cura, não tem vacina, que a humanidade perdeu. E aí é muito legal também quando o cara fala, e o que a gente faz? Ela fala, você explode essa porra toda, explode essa cidade e todo mundo que está nela. E aí é uma cena pesadíssima pra gente entender um pouquinho da magnitude. Essa cena de Jakarta se passou em 2003, que é o começo da infecção. Lembrando que as datas da série do jogo estão um pouquinho diferentes. No jogo, a infecção começa em 2013, que é o ano que o jogo foi lançado. E aí tem um salto temporal de 20 anos e vai pra 2033. Aqui na série, a infecção começou em 2003 e teve o salto temporal para 2023, que é o ano que nós estamos. Então tem essa diferençazinha aí. Bom, aí a gente tem essa cena extremamente forte e de novo a abertura que vai mostrando o fungo se espalhando. E a gente tem detalhes importantes nesse episódio em relação a como funciona a manifestação e a proliferação desse fungo no mundo de The Last of Us, na série, que é um pouquinho diferente dos jogos. Uma coisa legal é que eles estão passando com a Ellie, o Joel, a Tess e a Ellie, o episódio é só nos três e é muito forte por causa disso, né? E eles estão passando em um lugar que tem uma explosão, uma cratera, e a Ellie fala, o que aconteceu aqui? E aí a Tess explica, eles jogaram bombas em alguns lugares para conter essa proliferação. E a gente vê que o que a especialista falou lá no começo do episódio, jogue uma bomba aqui, exploda tudo, está sendo feito em algumas regiões. Eles estão realmente usando isso de bomba, né? Eles estão realmente jogando as bombas aí em alguns lugares para tentar impedir que esse fungo se manifeste e se prolifere ainda mais. Uma coisa legal é que a gente vê o Joel achando que a Ellie é contagiosa, então ele fica todo pessimista toda hora, e quando ele vai ajudar ela, que ele segura na mão dela, ele fica, tipo, ele segura, ele solta depois, sabe quando você pega uma coisa meio nojenta? Ele solta assim, e aí ele fica olhando pra ver, sei lá, se ele se contaminou, então ele acha que a Ellie ali tá, por ela já ter sido mordida, ela tá contagiosa, o que não é o caso, né? A gente já entendeu como funciona a situação dela. E aqui a gente tem a principal mudança desse episódio em relação ao jogo, de como funciona o fungo Cordyceps, porque no primeiro episódio, de novo, voltando para aquela primeira cena que é muito forte e muito importante, a primeira cena lá do primeiro episódio, dos especialistas num programa de TV, um deles lá que estava falando do fungo, ele fala que o fungo, todos os contaminados, teriam um objetivo em comum, que é de espalhar isso, né? Então, todos eles agiriam em uma mentalidade, uma consciência de colmeia. O que um pensa, todos os outros pensam. Eles estão ligados, né? Como se tivesse um fiozinho conectando cada um dos infectados. E aqui nesse episódio a Tess explica isso. Eles estão vendo um monte de infectado ali
por cima, e aí quando o sol vai passando, eles vão se mexendo, tal, não sei o que, e eles fazem um movimento meio sincronizado, e a Ellie fala, eles estão conectados. E aí a Tess explica, mais do que você imagina. E aí a gente já percebe a consciência de Colmeia de que todos eles vão agir para um objetivo em comum e em grupo. E aqui tem uma coisa que não tem no jogo, que é o chão. O jogo tem os esporos, né, que tem aquela parte no ar, que coloca a máscara, e aqui eles adaptaram esse outro perigo do fungo no chão. Porque a Tess fala que o fungo Cordyceps ele tem algumas zonas no chão, algumas zonas de fungo ali no chão. Então se você pisa em uma dessas zonas, você ativa esse fungo Cordyceps e isso atrai infectados que estão na região. Então tipo assim, eu tô dentro de um prédio, se eu pisar em uma... é tipo uma mina, sabe aquelas minas que você pisa e explode? É basicamente isso. Se você pisar em uma zona de fungo Cordyceps que está no chão, alocada ali, alguns infectados que estão em regiões próximas, não precisa estar na mesma casa, mas pode estar na rua, do lado, por exemplo. Eles serão atraídos para onde você tá, porque é como se eles estivessem realmente ligados pelo chão e todos eles sentissem esse piso, e eles sabem de onde vem isso. Então a Tess explica isso daí, aí dá perfeito pra gente entender como funciona a consciência de colmeia deles. Então se um cara a 500 metros de onde estão um grupo de infectados pisar em um espacinho ali onde o fungo tá crescendo do chão, ele vai atrair esse grupo de infectados justamente para aquele lugar, que é tipo ponto de encontro basicamente. Uma outra coisa legal, de novo, tem toda aquela vibe de jogo, o momento em que eles saem que o prédio tá caído parece muito que você tá jogando mesmo. Eu lembro que uma primeira imagem da série que mostra o Joel e a Ellie de costas, foi a primeira imagem divulgada da série. Muita gente tava achando que ainda estavam falando do jogo, né? Só pra vocês verem que o visual tá muito bom por conta disso. E esse episódio, ele foi dirigido pelo Neil Druckmann, que foi quem dirigiu o jogo de The Last of Us, os 2 jogos. E ele aqui não dirigia séries de TV nem nada, mas ele dirigiu esse episódio aqui e foi muito bem dirigido, diga-se de passagem. E uma coisa legal também de jogo, né, que a gente vê aqui, é que o Joel, ele tá meio que... Eu falei, putz, ele tá poupando munição. Porque ele pega a arma, ele conta, ele tira algumas, ele guarda no bolso e tudo mais. Só que aí depois ele descarregou o pente inteiro da arma ali em um instalador pra descontar a raiva. E falando nisso, nós tivemos os instaladores. Puta que pariu, que coisa perfeita. O pessoal perguntou lá no Twitter já, então já vou aproveitar para responder aqui. O instalador, ele tem esse nome porque é o que o Joel falou. Eles não enxergam, porque o fungo já saiu do rosto deles e já plantou... comprometeu toda a visão, então o fungo já se espalhou pelo olho, não tem mais olho, não dá pra enxergar. Então eles localizam as vítimas através do barulho, e pra eles localizarem o barulho, eles fazem esses estalinhos com a boca. Não é assim, né? Eu tava tentando imitar, mas foi péssimo. Mas eles fazem esses barulhinhos que a gente foi ouvindo, né? Mais devagarzinho. Tipo assim. E aí... nisso eles captam qualquer mínimo som e aí eles vão seguindo naquela direção. Então eles chamam instaladores por conta dos estalos que eles fazem para se localizar e para localizar as vítimas, já que eles não enxergam. E o perigo deles foi muito bem retratado nesse episódio, é uma coisa maravilhosa. E antes de eu passar pro resto, eu quero avisar vocês que a gente já fez um vídeo explicando todos os estágios de infecção. Aqui eu falei bem rapidinho sobre os instaladores, mas tem o vídeo linkadinho aqui em cima. E tem um monte de shorts, cada shorts falando de um estágio, também de uma forma mais profunda, né? Falando de várias curiosidades sobre determinado estágio, então dá uma olhadinha aqui no nosso canal depois. Agora voltando a falar da ameaça dos instaladores, é muito bom, porque a Tess fica em choque quando ela vê um cara morto que parece ser um instalador, e a Ellie tá aqui sem saber o que é, porque pra ela os infectados são só aqueles do primeiro grupo lá, que são os corredores, né? Que é a galera que sai correndo, te morde e pronto. E ela fala, mano, esse cara aqui não foi morto por um infectado, porque o infectado não faz isso. Eu fui mordida por um infectado, não foi assim que aconteceu. E ela não sabe desses outros estágios, né? Então é bem legal da gente ver isso. Ela não quer parar de falar enquanto o Joel fala. E uma coisa muito foda, Bella Ramsey está de parabéns. Puta que pariu, atua demais, atua mesmo. O momento em que o instalador chega, que o Joel e a Tess estão pedindo silêncio e tudo mais, a gente vê a Ellie tendo uma crise de pânico. E ela começa a puxar mais o ar, e eu aqui em casa fui puxando, caralho, ela tá tendo crise de pânico. Eu achava que ela ia esbarrar numa estátua e derrubar, e não acontece nada disso.
né? Então a gente também vai nessa de, alguém vai bater em alguma coisa e tudo mais. Acontece com o Joel, né? Mas não é com a Ellie. E, porra, toda a cena de luta deles com os instaladores, que era mais de um, foi muito bom. A coreografia dos caras que estão fazendo os instaladores também, ó, estão de parabéns, que saíram correndo com os braços mexendo assim, igual o jogo mesmo. Muito, muito foda. E aqui a gente viu um pouquinho também da resistência deles. O Joel e a Tess deram um tiro pra caramba neles ali e eles não morreram de primeira. O tiro no corpo deve funciona melhor, mas um tiro no corpo, assim, dependendo da região, não mata nenhum humano comum, né? E o tiro na cabeça a gente viu. Tiro na cabeça não mata de primeira, justamente porque essa capa do fungo que cobriu os olhos, ela protege o cérebro. Então você tem que perfurar ela antes de você atingir o cérebro. Então tem que ser mais de um tiro e tipo no mesmo lugar assim. Já perfurou, aí atira de novo e aí consegue matar. Então, de parabéns os instaladores aí, foi realmente a grata surpresa desse episódio. Era muito difícil e ficou visualmente maravilhoso. Uma outra coisa legal é em relação a Ellie mesmo, a gente tava elogiando aqui Bella Ramsey, vou elogiar sempre porque, mano, arrebenta muito mesmo. E uma coisa legal é que a Ellie, ela tem essa parada de ser respondona e tudo mais, a gente já viu isso nesses 2 episódios aqui, só que ela também é deslumbrada, uma coisa que a Ellie dos jogos também tem muito, e ela também tem medo, ela também é inocente, ela também, né, ela tem essa capa de eu sou uma pessoa forte, eu sou independente, eu quero que tudo se exploda, mas ela é uma criança assustada e ela não quer demonstrar isso, e a gente vai vendo isso acontecendo aos poucos. Então a Tess vai ficando mais curiosa com a Ellie e elas vão se aproximando um pouquinho mais. O Joel é sempre muito turrão, então ela costuma dar uma resposta mais direta pra ele. E aí no momento em que eles tentam se conectar também, eles acabam um xingando o outro, e aí vai nessa. Só que o Joel aos poucos vai também ficando meio que fascinado pela Ellie. Então no momento que ela tá lá no hotel e ela brinca de ser uma atendente, ele fica tipo, você é um pouquinho estranha, tá, não sei o que. Aí depois também, uma outra hora que ela tá deslumbrada com a paisagem, que ele olha tipo assim, caralho, sabe? E uma coisa bem legal é que o Joel, ele é muito pessimista. Mas ele é pessimista porque ele perdeu tudo o que significava pra ele, que é a Sarah, a filha dele, no primeiro dia de infecção. O primeiro dia que estourou tudo nos Estados Unidos, né, no Texas, ali onde ele morava, ele já perdeu a Sarah. Então, pra ele, cogitar ter dias melhores é muito difícil. Então ele não quer ter esperança sem perceber que isso realmente vai dar em algum lugar. Então toda hora ele tá questionando a importância da Ellie. Então ele fala pra Tess, não, mas isso aí vai acontecer, ela já tá infectada e uma hora ou outra ela vai virar um desses escroto aí. Pode durar mais no caso dela, mas vai acontecer. E ela fala, não mano, você não tá vendo, tá negócio. Aí depois, ela foi mordida 2 vezes, a segunda vez vai contaminar ela. Então toda hora ele quer que chegue uma notícia ruim em relação a Ellie, pra que ele não tenha que acreditar que ela realmente pode salvar tudo, né? Que realmente a cura pode vir dela. Então ela explica também depois o porquê que ela é tão importante para os vagalumes, porque eles têm médicos onde o Joel e a Tess estão levando a Ellie, médicos que estão buscando uma cura e que ela pode ser a chave. E o Joel não quer acreditar nisso. Ele não quer acreditar que o mundo pode voltar a ser o que era antes, porque ele já perdeu muito. Ele só tem o Tommy e a Tess, né, que ele ama nesse mundo aqui. Nem sei, a Tess, a relação deles deve ser diferente, porque eles se conheceram depois de tudo. Mas ele tem o Tommy, que é o irmão dele, por isso que ele tá fazendo isso, inclusive, porque ele precisa da bateria pra encontrar o Tommy. Mas ele não quer acreditar que tem uma esperança disso acabar. Então por isso que ele fica toda hora tentando se condicionar a, não, coisas ruins vão acontecer. É aquela parada lá que a MJ fala no filme do Homem-Aranha. Se você já esperar decepção, você não vai se decepcionar tanto, né? E é isso que o Joel tá tentando fazer a todo momento. E aí, chegando no finalzinho do episódio, eles entram lá num hotel, e esse hotel, inclusive, era a ativação lá da CCXP. O Pin, ele gravou lá pra oficina na época, a gente postou nos stories e tudo mais, e ele me lembrou, mano, esse hotel era a ativação que a HBO levou de The Last of Us lá na CCXP. Então a gente entrava nessa sala, via o piano, via um monte de coisa que a gente viu aqui, a gente viu lá na CCXP e foi bem legal isso aí também. E agora voltando aqui pra falar do episódio, a Tess falou que tem esses pontos de fungo no chão que ativam os grupos e chamam infectados que estão por perto, e a gente vê isso no hotel. Então é o fiozinho do fungo saindo do chão, e se você pisa ali, se há algum movimento ali, os infectados por perto são chamados. E isso acontece quando eles estão ali dentro daquele prédio onde a Tess já revela que ela foi infectada. Então ela mostra pro Joel e ela tá acreditando na Ellie. Ela acredita muito, muito na Ellie, e ela tem que passar essa visão pro Joel. O Joel não quer ajudar, ele está ajudando porque a Tess fez ele ajudar, e toda hora ele tá querendo desistir, querendo voltar. E agora que ela está com os dias contados, literalmente,
ela precisa convencer o Joel a seguir esse plano. Ela precisa convencer o Joel a proteger a Ellie. Então, nos últimos momentos de força dela, ela fala, você vai pegar ela, você vai proteger ela, você não vai deixar ela morrer, e você vai levar ela pra onde ela tem que ir. Por favor, essa é a única chance. Isso daqui não é minha casa. Eu não tenho uma casa aqui. A gente está aqui, nós não vamos ficar aqui. Entendeu? Eu prefiro morrer e ter uma esperança de que essa porra acabe do que ficar vivendo minha vida inteira e envelhecer nesse mundo morto, tá ligado? Então é basicamente isso que a Tess fala pra ele. E aí ele fica naquela de tipo, caralho, os infectados estão vindo, porque eles pisaram em uma região dessa daí de ativação do fungo que tem no chão, né? No momento em que ele puxa ela, ok, aí começou. Aí o Joel, a partir desse momento, Joel nunca vai deixar a Ellie desprotegida. E ele vai fazer de tudo para que ela chegue onde ela tem que chegar. Uma coisa legal também é que aquele sanduíche de frango da Ellie tava uma cara bem boa. E frango é extremamente raro, então ela fica zoando eles porque a Marlene consegue isso daí com contrabandistas e é bem foda. Agora, voltando aqui também, a Ellie não queria deixar a Tess ali, ela fica xingando o Joel e tudo mais, mas ele pega e eles vão embora. E antes da gente encerrar, tem mais um detalhezinho bem legal aqui pra falar também de um dos estágios de infecção. Os estágios são 4 e o último estágio ele tem algumas variações, né? Isso daí a gente também falou no vídeo, que tá linkadinho que eu já falei pra vocês, mas nós temos os corredores, que são os humanos infectados nos primeiros meses ali de infecção, nos primeiros dias de infecção, de 2 dias a 2 meses, e nós temos depois os perseguidores. Os perseguidores são de 2 meses a 1 ano de infecção, e eles são aquele que o fungo já está saindo por um lado só. Então o fungo já rompeu o tecido da face da pessoa e está saindo mais de um lado só. E o detalhezinho que eu quero chegar é que quando os infectados eles estão correndo em linha reta e a Tess está escondidinha no canto, assim, tentando acender o isqueiro no final do episódio, quem nota ela é um perseguidor, não é um corredor. Por quê? Porque o perseguidor, como eu já falei aqui dos instaladores, eles têm uma ecolocalização e eles vão fazendo barulhinho para identificar as pessoas. Então eles têm um padrão de reconhecer ambientes um pouquinho maior, já que eles não têm a visão. Os perseguidores, que são esse estágio intermediário, então eles são entre o estágio que você é um humano normal raivoso e esse estágio que você não tem vista nenhuma, nós temos este. Ele já tá saindo aqui, né, o fungo do rosto dele, então ele já começou a desenvolver essa ecolocalização. Só que ele ainda tem o olho preservado, então ele tem uma sensação de ao redor assim, uma percepção do seu redor, do espaço em que ele está, um pouco maior do que o primeiro estágio. E onde eu quero chegar? Foi um perseguidor que identificou a Tess justamente por causa disso, porque ele percebe um pouquinho melhor do que os corredores. Os corredores eles entram e saem correndo. Se vê, vai pra trás, vai pra cima, entendeu? Olhou, viu, vai atrás. O perseguidor é um pouco diferente, ele já tem uma sensação de ambiente maior e um pouquinho mais apurada, porque ele está no começo do desenvolvimento dessa ecolocalização. No momento que essa ecolocalização estiver completa, ele já não vai ter mais o olho, então ele também não vai conseguir juntar. Ele junta essa percepção de ambiente com a visão nesse estágio específico. A partir desse episódio 2 a gente vai ter podcast completinho, podcast com diálogo, com discussão e tudo mais. No episódio 1 a gente fez um episódio de podcast, mas só respondendo perguntas, tá linkadinho aqui também na descrição desse vídeo. Então procurem o Oficina Geek também no seu agregador de áudio favorito, porque lá a gente tira mais um tempinho, os episódios podem chegar a 1 hora e tudo mais, os vídeos aqui tem que ser mais curtinhos. Então se inscrevam no nosso canal, deem uma olhadinha nas outras redes sociais e também ativem o sininho para receber as notificações, porque a gente tá tentando entregar conteúdo todo dia aqui no YouTube. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.